Voltamos ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a presença do psicólogo clínico Pedro de Falco Fernandes, discutindo a questão das comunidades terapêuticas. As famosas fazendinhas, né, já conhecidas como fazendinhas, em que dependentes químicos buscam ajuda de forma voluntária e às vezes até involuntariamente para a sua questão da dependência, né, para o seu problema da dependência química. Pedro, nós terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre a presença da religiosidade dentro desses processos terapêuticos, né? A minha opinião, depois eu quero que você dê a sua opinião particular, a minha opinião é de que, você disse bem, que muitos estudos comprovam que a fé, a espiritualidade, a religiosidade, elas conseguem fornecer aí subsídios, conseguem fornecer suporte, né, recursos às pessoas para enfrentar as adversidades da vida, né? Agora, muitas vezes a gente vê acontecer em comunidades terapêuticas a imposição, ou vou usar uma expressão no popular, a forçação de barra no determinado sentido religioso, em que a pessoa não discute a sua condição existencial, relacional, não discute suas características de vida, a sua vida familiar, pessoal, sexual, profissional, e acaba se tornando refém de uma discussão especificamente religiosa, e sai meio que da comunidade completamente tomado por uma religiosidade superficial, melhor dizendo, artificial. Porque a pessoa não passa por um processo de desenvolvimento do seu psiquismo, de tratamento, e sim a absorção de uma religiosidade como se fosse uma carcaça ou uma armadura contra as violências da vida. E aí ela cai na sociedade novamente como um robô religioso. É por aí? Eu penso assim. Não, mas é exatamente por aí. Como eu disse antes, teve aí uma série de problemáticas envolvendo comunidades religiosas que acabam colocando na religião a única saída para uma melhoria aí da dependência química, né? Inclusive falando de cura, né? Teve aí um momento onde a Secretaria de Saúde interviu em várias comunidades terapêuticas, porque principalmente as comunidades evangélicas, isso é uma crítica que eu deixo aí, eu faço abertamente, elas pautam muito o tratamento nisso, sabe? Inclusive com alguns absurdos. Eu sei, por exemplo, de comunidades terapêuticas onde os psicólogos, eles são forçados a falar de Jesus nas suas terapias. Tem um garoto que ele passou na nossa comunidade terapêutica que chegaram a fazer uma roda em volta dele para tirar o demônio, e foi a psicóloga que pegou e falou que tinha que fazer isso. Então você pega, é um absurdo uma coisa dessa, e essas comunidades terapêuticas fecham uma, eles abrem com outro nome. Aí depois fecha, abre com outro nome. Aí vai virando esse problema gigantesco. E aí o nome comunidade terapêutica acaba tendo um problema por conta desses trabalhos. Novamente, como eu disse, não existe problema em você fazer um trabalho associado com a espiritualidade. Porém, quando você diz que a única forma de cura é a espiritualidade, aí você está fazendo uma coisa muito errada. Inclusive porque, né, Pedro, às vezes a religiosidade, como eu disse, eu usei uma expressão popular, forçação de barra no sentido de uma imposição de fora para dentro do sujeito dependente químico, de uma religiosidade às vezes estranha ao universo dele. Ora, se é estranha ao universo dele, se não faz parte das relações pessoais, familiares, profissionais, se não se discute outras questões mais profundas, pertinentes da condição existencial dele, e fica só no martelamento da religiosidade, como eu tinha dito, é superficial, artificial esse tratamento, porque ele substitui um condicionamento por outro condicionamento, no caso religioso, artificial, sem às vezes levar em consideração todas as pré-problemáticas da existência, familiar, pessoal, sexual, existencial, profissional, não é isso? Exato. E quando você fala em psicólogos, a gente sabe que em toda profissão tem os profissionais mais pertinentes e os não, né? Os que seguem melhor de forma mais correta, de forma mais lógica, lícita, né? O grupo ao qual eles pertencem, e outros que acabam se desviando para suas práticas pessoais, né? Fugindo da própria metodologia, né, científica do trabalho. Isso acontece em toda profissão, né? Agora, como é então que deve ser feito, ou na sua visão, o que é o bom trabalho terapêutico dentro de uma comunidade? Bem, o trabalho que deve ser feito com o dependente químico, ele deve ser um trabalho que ele vai passar por algumas etapas específicas. Primeiro,
a admissão do problema. Tem até aquela frase bem clichê, né? Admitir o problema é o primeiro passo para uma solução. Né? E ela é muito verdadeira com a dependência química, principalmente, porque o dependente químico, ele vive uma lua de mel com as drogas. Tem até esse termo que a gente usa, ele está na lua de mel. É quando ele está num período assim, onde a droga satisfaz todas as necessidades dele e não tem o porquê dele parar. Porque vamos parar a pensar, né? Nós, como seres que não usamos drogas, né, nós incentivamos muito esse comportamento. Tá? Nós vivemos numa sociedade completamente calcada no materialismo e na busca imediata de prazer. Eu quero meu prazer, eu quero agora. Então, como que eu influencio esse ciclo a continuar? Por exemplo, as pessoas não respeitam filas, as pessoas querem cada vez mais tecnologia mais imediata. Então, assim, eu não tenho que lidar com a frustração hoje em dia. Né? Eu apenas quero meu prazer, eu quero ele agora. Então, essas pessoas, elas vão aprendendo com o meio delas, que não tem por que você lidar com frustração. Por que que eu vou pegar e aprender a conversar com uma menina numa festa, sendo que eu posso pegar e tomar 2, 3 cervejinhas e acabou, eu falo quem eu quiser. Nesse sentido, é que a espiritualidade e a religiosidade pode ser um suporte, parte da questão, né? Exato, porque aí vai colocar uma série de normas morais que a pessoa tem que seguir, e essas normas morais acabam sendo meio que contra essa busca de prazer imediato, sabe? Mas não adianta você seguir ela sem compreender o porquê que você está seguindo, falha. Ou dar um sentido existencial à vida da pessoa também, né? Exato. Não, mas não é que falta um sentido existencial para as pessoas, na verdade elas têm um sentido existencial, que é o prazer a curto prazo, prazer imediato. E esse é o grande problema. Esse é o problema da dependência química. Nós, como um todo, somos uma sociedade, hoje em dia, que estamos buscando prazer imediato. É um sentido que não transcende a existência. É um sentido que não dá outro sentido à vida. Sim, você que é o prazer pelo prazer. Porque né? vamos pegar uma informação interessante, né? Existe um livro que ele chama Veda, que é uma coletânea de livros, na verdade, do hinduísmo. Ele tem mais ou menos 5.000 anos. Um desses livros, chama Rig Veda, ele tem cânticos para uma bebida que eles chamavam de soma, que era uma bebida alucinógena que eles utilizavam para fins religiosos. Pensa, há 5.000 anos atrás você tinha escrito num livro o uso de uma substância alucinógena. Então, assim, há 5.000 anos atrás você já tem aí contato do ser humano com drogas. Por que o problema das drogas é só hoje e não antes? O problema é com as drogas? O problema não é com as drogas. Mas talvez seja porque a gente vive numa sociedade da produção em série e isso fugiu ao controle, porque está a produção em série de drogas lícitas, como o cigarro ou o álcool, e também a produção em série de drogas ilícitas, como a produção gigantesca de cocaína, heroína, etc. Né? Então isso que acho que acaba se tornando uma generalização da problemática. Porque antes o consumo, eu penso que o consumo dessas bebidas eram dentro de contextos religiosos ou de rituais. Hoje não tem nenhum contexto, é generalizado. Mas vamos voltar a falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu quero que você continue a discussão a partir daí. Okay. Porque essa visão sua é interessante porque vai proporcionar uma possibilidade de tratamento. Né? Frente a uma leitura, uma proposta de tratamento. Exato. Voltamos no próximo bloco falando mais sobre isso. Nos aguarde.